Boa noite. Quem já, aqui hoje à noite, quem já ouviu o nome do rei Davi? Levanta a sua mão. Já ouviu desse nome? Tem pessoas que nunca ouviu o nome do Davi? Quem conhece o nome de Obed-Edom? Tem alguns? De tudo que o rei Davi fez, hoje à noite nós vamos ver que chegou um momento na vida dele em que ele não estava preparado como nós acabamos de conhecer, Deus, de cantar, de conhecer Deus de verdade. Isso foi logo depois que ele se tornou rei de Israel. Hoje à noite nós vamos falar sobre um momento na vida de Davi em que ele não estava preparado para ver a verdade sobre Deus. Mas teve um homem que ninguém jamais ouviu, que morava num lugarzinho fora de Jerusalém. O nome dele era Obed-Edom. E ele estava preparado. E nós vamos ver como Deus abençoou ele e a sua família. Houve um filme, anos atrás, acho que a maioria provavelmente já viu também, sobre um tribunal no militar. E o militar estava tão cheio de corrupção, e estava coisa acontecendo que no tribunal, o advogado falou para o rei lá, estava dando testemunho, um dos mais altos no militar americano. Ele não estava contando a verdade, ele sabia que estava mentindo. O advogado estava impressionando para ele falar a verdade, para falar a verdade. E o coronel falou assim: você quer a verdade? E o advogado falou: sim, eu quero a verdade. Ele falou: você não aguenta a verdade. Alguém lembra dessa, mais ou menos, filme? Você não aguenta ouvir a verdade. Eu acho que tem muitos nós que nós não aguentamos ouvir a verdade sobre a santidade de Deus. Porque é mais do que nós podemos imaginar. Nós falamos um pouco sobre isso no nosso culto dominical. Nós queremos acreditar que somos bem diante de Deus, em comparação dos outros. Mas até o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem bom, ele não aguentava ver face a face a verdade da santidade, da severidade de desobedecer uma regra de Deus. Isso foi numa época muitos anos atrás. Sabemos na história de Israel, depois de Moisés, eles entraram na terra prometida. Deus não quis colocar um homem como rei. Ele quis ser o rei, era o povo dele. Ele quis ser o rei do seu povo. Então ele chamou vários homens e mulheres também na época dos juízos, e eles julgaram o povo. Eles eram tipo sacerdote, profeta, juiz, líder espiritual do povo. E foi centenas de anos que a nação de Israel funcionou assim. Eles responderam ao Deus e Deus deu poder para eles cuidar o povo. Não sempre deu certo, mas foi a maneira que Deus reinava sobre o povo de Israel. E quando estava chegando o final dessa época, e o povo já estava em desobediência. Moisés já tinha feito pelo mandamento de Deus a arca da aliança. Outro lugar na Bíblia chama arca do Senhor, ou arca de Deus. Aquela arca que estava dentro do lugar mais santo, no tabernáculo de Deus, que somente um sacerdote, sumo sacerdote, uma vez por ano podia entrar e ver aquela arca que tinha dentro as coisas, nós vamos falar daqui um pouco, que tinham os querubins em cima, e no assento na arca, onde teve a presença física de Deus naquela época para reinar sobre seu povo. Isso estava no tabernáculo. E o povo estava mal entendendo agora o poder da arca. Eles achavam um poder mágico dessa arca. Só a presença, só a caixa era poderosa. E eles mal entenderam que era a presença de Deus que
que é importante. E eles estavam, por causa da desobediência, o Eli, ele era o juiz, profeta, sacerdote, líder espiritual, ele já estava com 92 ou mais anos de idade. Os seus filhos que cuidavam das coisas no tabernáculo estavam cheios de corrupção, estavam até vendendo bênçãos e as coisas que acontecem até hoje em algumas igrejas, tudo contrário à ideia santa de Deus. E por isso Deus deixou o inimigo maior, os filisteus, ganhar em várias batalhas, derrotando o povo de Deus. E uma vez eles teve essa ideia que vamos trazer a arca de Deus dentro do campo de batalha, vamos tirar do lugar mais sagrado, onde somente um sacerdote, uma vez por ano, podia entrar e ver. Sabe que Deus falou para Moisés, na hora que vocês vão mudar de lugar, só os sacerdotes podem entrar e cobrir a arca para ninguém ver, e chama um dos clãs dentro dos levitas, os coatitas. Esse clã dentro da tribo de Levi podia entrar com varas de madeira feito por cima de ouro, colocado dentro de alguns anéis dentro, como tipo carregando um caixão. E eles não podiam nem tocar, nem ver sem ser coberto, senão ia morrer na hora. Era tão santo assim, porque representava a presença de Deus. Mas teve essa ideia de vamos buscar a arca, vamos levar aqui no campo de batalha, que vai dar um poder para nos ganhar a batalha. Então foi os dois filhos de Eli que entraram lá, tiraram a arca, levaram para o campo, e eles perderam a guerra. E os filisteus roubaram a arca. A história continua que eles levaram para cidade em cidade, e todo lugar que eles levaram a arca, Deus trouxe destruição para aquele povo. Até o fim, eles entregaram para um lugar dentro de Israel, na região de Israel, e guardava numa casa de um homem chamava Abinadab. E ficou lá. Filisteus não quiseram, e já estava mudando o sistema dentro de Israel. De fato, que quando eles perderam aquela guerra, os filisteus roubaram, achando que era o poder de Deus que eles iam guardar. Os dois filhos de Eli, os dois sacerdotes de Eli, filhos, eles morreram na batalha. Morreram muita gente, muitos israelitas. O mensageiro voltou para contar com Eli. A Bíblia diz que Eli estava sentado na cadeira dele, na entrada da cidade, onde ele costumava sentar para julgar os problemas das pessoas. E era uma cadeira alta, tipo o trono. E quando ele tinha 92 ou 98 anos, eu não lembro, mas bem velhinho. A Bíblia diz que era muito gordo. Sentando nessa cadeira, quando falou que os seus dois filhos morreram na guerra, nós perdemos a guerra. E quando ele falou, e a arca foi perdida, a Bíblia diz que ele se assustou, caiu para trás na cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A nora dele estava grávida. E as meninas foram correndo para ela, e quando contou para ela que o sogro morreu, seu marido morreu, o seu cunhado morreu, e também a arca foi levada pelos filisteus, a Bíblia diz que ela entrou naquele momento em parto. Entrou cedo para dar luz a essa criança. E a Bíblia diz que ela não resistiu às dores do parto. E morrendo, nasceu um menino. E nasceu um menino, as meninas estavam tendo de animar ela, falando que nasceu um menino, mas a Bíblia diz que ela nem prestou atenção. E nas últimas palavras que ela falou, o nome dele vai ser Icabod, que significa porque a glória de Deus saiu de Israel. E ela morreu. Imagina esse dia horrível. A glória de Deus partiu de Israel. Foi levado pelos filisteus. Logo eles enviaram, entregaram o poder dessa arca na casa de um israelita, Abinadab. O Samuel se tornou profeta.
juiz, sacerdote, líder espiritual. E o povo mudou de ideia. O povo pediu um rei. E nós sabemos que o primeiro rei que eles escolheram contra a vontade de Deus era Saul. Saul se tornou rei de Israel. Por 20 anos, a arca do Senhor, a glória de Deus, a presença de Deus, por 20 anos ficou na casa de um homem chamado Abinadab. Por 20 anos, o tempo total do rei Saul, nenhuma vez ele procurou recuperar a arca de Deus para trazer novamente no tabernáculo. Nós sabemos que o Saul não era sobre ganhando uma vitória para Deus, era tudo para ele. 20 anos depois, a arca longe, a glória de Deus não estava mais em Israel. O rei Davi se torna rei, finalmente. O rei, não somente Judá, mas Israel. O reino está unido. Ele tem algumas guerras contra os filisteus. Ele ganha pelo poder de Deus. E a primeira coisa que ele quer fazer é trazer de volta a presença de Deus. Trazer de volta a arca de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para 2 Samuel, capítulo 6, versículos 1 a 11. Agora nós chegamos nesse momento. Davi foi criado, recebendo as bênçãos de Deus. Nós lembramos as histórias de ele como pastor das ovelhas, de tudo que ele fez sobre o poder de Deus para proteger os próprios ovelhas do seu pai. Nós sabemos a história sobre Davi, Golias, Davi e todas as suas batalhas, todas essas coisas maravilhosas que ele fez com o poder de Deus. Se fosse um homem preparado para receber a presença de Deus física na sua vida, nós achamos que seria o rei Davi. Mas ele aprende alguma coisa que nós vamos ver hoje, que mudou a sua vida. E eu espero que essa hoje nos ajude a mudar a nossa vida. Que só ouvindo as coisas de Deus, às vezes nós criamos uma imagem de Deus. A imagem maior que as pessoas têm sobre Deus é um velhinho, como tipo Eli. Um velhinho, todo o cabelo grande, sentado numa cadeira. Ou tipo Papai Noel, que você quer dar presente para tudo. Mas no Antigo Testamento é importante ler, e eu espero que essa mensagem dá um desejo para ler, porque às vezes você liga a televisão, mas não tem mais aventura melhor do que lendo as histórias da Bíblia. Essa que eu falei é uma historiazinha na Bíblia, tá? Mas a Bíblia é cheia no Antigo Testamento de aventura que é 1000 vezes melhor do que nós podemos pagar no cinema para assistir. Mas Davi, depois de fazer tudo isso, ele descobriu quem era Deus. A santidade de Deus, que ele não sabia. Ele ouviu muita coisa. Nós temos uma ideia de quem é Deus, mas o Antigo Testamento revela quem é Deus. Vamos ler capítulo 6 de 2 Samuel, versículos 1 a 11. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele pegou 30.000 soldados melhores da nação inteira. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Balaá, em Judá, uma cidadezinha, não muito longe de Jerusalém, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome, grande N, significa tudo sobre Deus estava presente nessa arca. Era a pessoa dele, era o poder dele, era o nome dele. O nome do Senhor dos Exércitos. Mostrando o poder de Deus estava sobre aquele assento entre os querubins. Era a coisa mais sagrada nessa terra. Que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Versículo 3. Puseram a arca, então eles já foram lá. 30.000 pessoas, soldados. E outras pessoas cantando, tocando música. Imagina essa cena.
E eles, versículo 3, puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab, na colina, ele morava na montanha. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziram o carroço, quer dizer, um carro dos bois, com a arca de Deus. Aió andava na frente dela. Davi e todos os israelitas, mais que 30.000, iam cantando e dançando perante do Senhor. Muita alegria, muita festividade, muita música, muita dança. Todo mundo alegre, porque está finalmente buscando a arca de Deus, achando que a arca era o que era importante, só ter a arca. Ao som de todo tipo de instrumentos de pino, harpas, liras, tamborins, cachados e símbolos. Versículo 4. Quando chegaram a Era, essa palavra Era, todo mundo sabe o que é Era. Era o campo onde eles cascaram os cereais, assim, para separar tinha muita coisa no chão, muita comida ainda no chão, tá? Nessa era de nação, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Eu posso imaginar os dois bois andando, chegou numa área onde tinha muita comida no chão, e eles, talvez um abaixou para comer, outro não, e começaram a balançar esse carro, e a arca começou a cair. E Uzá, que estava atrás ou do lado, ele colocou a mão só para segurar, para não cair. Versículo 7. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato da irreverência. Por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Isso parece muito além de normal. Por que Deus fez isso? O homem estava simplesmente tentando de não deixar a arca cair no chão, uma coisa sagrada. E porque ele tocou com a mão, naquele momento, Deus matou ele. Davi não gostou. Esse grande homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Versículo 8 diz, Davi ficou contrariado. Tem outra versão que diz furioso, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Perez Uzá. Perez significa destruição. O lugar onde aconteceu, até a época que foi escrito aqui, foi conhecido como o lugar onde Deus destruiu Uzá. É a reação de Davi. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Versículo 10 diz, por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Muito triste. Ele desistiu. Quando ele viu a verdade, ele não aguentou a verdade. Eu vou explicar por que aconteceu com essa Uzá, o que aconteceu. Mas Davi, não entendendo, ele fez algo errado. E quando ele viu a consequência do erro, da maneira que Deus, justo e santo, agiu, ele não gostou. Ele desistiu de levar a presença de Deus, coisa mais importante em nossas vidas. Muitas vezes nós, sem entender quem é Deus, nós temos nossa imaginação, nós criamos nosso próprio Deus. E quando nós estudamos ou lemos alguma coisa, ou alguma coisa acontece na nossa vida que nós não concordamos, nós não achamos certo. E nós ficamos contra Deus. E muitas pessoas desistem de querer a presença de Deus. O Davi foi assim. Mas, versículo 10 diz,
Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. O homem que morava ali. O homem que estava preparado para receber a presença de Deus. Como a gente sabe, que o próximo versículo diz: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Estamos terminando agora esse ano de 2017, ano da família. Nós precisamos, imploramos para Deus nos abençoar. Tá? Todos nós estamos aqui todo domingo por mais que 12 meses, por alguns anos. Com certeza nós queremos aprender a verdade para que Deus possa abençoar nossa vida e a vida de toda a nossa família. Mas nós temos que ser preparados para aguentar a verdade. O Davi quis muito a arca. Ele ouviu histórias sobre a arca. Provavelmente ele era jovem demais para conhecer, ver pessoal a arca. 20 anos estava fora. Nenhuma vez o Saul nem mencionou, nem procurou, nem quis saber, porque não estava interessado na presença de Deus. Ele estava interessado na presença dele. Mas quando Davi entrou, ele tinha outra visão do poder de Deus nesse país. E ele quis muito, mas quando ele viu a severidade de desobediência, ignorância e as consequências, ele não gostou. Ele desistiu. Ele achou, mas como eu vou aguentar ter esse Deus na minha vida? É muito triste, porque só esse Deus pode abençoar nós e toda a nossa família. Mas às vezes nós queremos manter nossa ignorância ou continuar no pecado que Deus condena e traz consequência em nossa vida, e nós ficamos chateados com Deus e não quero mais. E nós desistimos. Mas teve esse homem, Obed-edom. Sabe o que a palavra Obed é muito igual à nossa palavra em português. Obed, a palavra significa servo. Alguém obediente. O nome dele era o servo de Edom, uma cidade, uma região. Ele era um servo. A própria Deus diz que era um servo. Quem recebe, quem está preparado para receber a presença de Deus na sua vida, é um servo de Deus. Quando nós queremos que Deus nos serve, talvez Davi, o motivo dele de trazer a arca para Deus servir o povo, para Deus batalhar a presença dele, o poder, o Senhor dos exércitos, vai fazer tudo para nós. E por isso ele não estava preparado para ver como Deus reage. Mas o Obed-edom, um servo simples, ninguém conheceu esse homem. Ele não é famoso, não faz filme sobre ele, ninguém conhece. Mas ele, por 3 meses, ele guardou. E ele fez a coisa certinho. Por quê? Porque Deus abençoou. E Deus não abençoa quem faz coisas erradas. E não somente ele, mas a família inteira. E isso que nós devemos ter em nossas vidas, em nossas casas e na nossa igreja. A intenção de Davi estava bom, mas o conhecimento dele sobre como pode buscar a arca foi totalmente errado. Ele não procurou, nem um sacerdote, ele não procurou na lei de Deus de como pegar a arca para trazer. Ele não entendeu como era tão sagrada. Ele não voltou a entender a lei de Moisés em Números capítulo 4, versículo 1 até 15, principalmente versículo 15, quando Moisés fala assim: o homem não pode tocar. Não pode, a única maneira de levar essa arca e outras coisas dentro do tabernáculo é, primeiramente, tem que cobrir,
para ninguém ver nem por cima. Nós temos aquela ideia, por causa do filme de Indiana Jones, que acharam uma arca e abriu para ver lá dentro e eles morreram. Não, nem podia ver por fora sem uma cobertura por cima. E assim, as madeiras que já estavam dentro, nunca podia tirar. Os homens, levitas, do clã de Coetita, podia pegar e andar, e não podia colocar num carro, não podia carregar de outra maneira. Deus mandou somente esse grupo de homens, com a arca coberta, carregando, levantando com as mãos, nessas varas, podia carregar. Sempre foi assim. Mas Davi, ele não procurou a saber, não pesquisou. E quando eles fizeram um carro novo, achando que era a melhor coisa, mas contra a palavra de Deus. Quando Uza ficou atrás para cuidar, o que aconteceu, aconteceu. E ele tocou a mão e morreu. Em Números capítulo 4, versículo 16, Moisés falou, faz desse jeito, pega com as varas, para ninguém tocar com a mão, porque você toca com a mão, vai morrer. Era claro para todo mundo. A palavra de Deus é claro para todos nós. No Novo Testamento, a Bíblia nos ensina o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, como andar, como agir, como não reagir, como crer em Cristo com todo o nosso coração, como falar as coisas para não. A Bíblia nos ensina todas essas coisas, para que nós possamos ter a presença de Deus Santa em nossas vidas, para abençoar nós e nossas famílias. Mas muitas pessoas querem ficar ignorante, não procura, não busca, e por isso não recebe as bênçãos de Deus. E vai ano a ano, frequenta a igreja, vai imaginando coisas que a Bíblia não ensina, porque nunca procura saber. E Deus nunca abençoa, até Deus castiga as pessoas por causa da sua ignorância. Nós não devemos deixar isso nunca acontecer. Hoje a presença de Deus não existe mais numa arca, numa caixa, mas a presença de Deus em nossas vidas traz bênçãos para nós. Não por causa das coisas que representa, porque a Bíblia diz que Ele habita dentro de nós. Estava estudando essa mensagem, eu estava vendo que nós nos tornamos a arca de Deus. Nós nos tornamos, quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos a arca da aliança, onde habita a presença de Deus. Dentro dessa arca foi mandado a colocar 3 coisas. E a maioria já sabe. As 2 pedras, onde Deus escreveu os 10 mandamentos, representa a lei de Deus. Quem é a lei de Deus? Quem cumpriu a lei de Deus? Quem é nosso lei diante de Deus hoje? É Jesus. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos a lei de Deus. A Bíblia diz que Ele escreve a lei no nosso coração. Essa habita dentro de nós. A outra coisa que estava dentro da arca foi um vaso de ouro cheio da manã, que estava aquele comida durante o deserto, os 40 anos que descia do céu. Esse pão do céu que alimentava o povo que não tinha nada. No Novo Testamento, Jesus diz, eu sou esse pão da vida. Esse pão era um símbolo daquilo que eu faço espiritualmente. Vocês têm que me receber. Quem recebe Cristo como Salvador, recebe esse pão da vida. O pão da vida está dentro da sua vida. E a terceira coisa que está dentro dessa arca foi a vara de Arão. Essa vara normal, uma vara, pedaço de pau morto, que ele costumava andar. Houve uma ocasião para Deus provar o seu poder, e essa vara antiga morta floresceu. Saiu flor e até fruto dessa vara, mostrando que Deus tem o poder de pegar alguma coisa morta e traz vida.
A Bíblia diz que nós éramos mortos em nossos pecados. Mas quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador, Ele nos dá uma nova vida. O antigo já passa, uma nova criatura somos. Ele pega uma pessoa morta nos seus pecados e faz a pessoa viva em Cristo. Essa comida, pão de Deus, a lei de Deus e o poder, a regeneração de uma nova vida de Deus, habita em nós. Nós somos a arca de Deus. A presença de Deus, então, está conosco. Mas será que nós aguentamos essa verdade? Será que nós podemos andar de uma maneira correta, de uma maneira santa, para Deus não castigar nossa vida e tudo errado que Ele vê dentro? Davi e a nação aprendeu que para ter a presença de Deus, tem que obedecer à lei de Deus. Será que nós também aprendemos a mesma coisa em nossas vidas? Para receber a presença santa de Deus, nós também temos que obedecer às leis de Deus. Nosso melhor não basta. O que eu acho melhor para Deus não importa. Eu tenho que ler, tenho que estudar, eu tenho que pedir para Ele me convencer através do seu Espírito Santo para tirar aquilo da minha vida e conseguir cumprir o que Ele quer. O melhor eles achavam para um carro novo, bois novos. O homem na frente, o homem atrás. E quando começou a cair, o homem estendeu a mão, mas quando aquele mão suja de pecado tocou a santidade de Deus, ele morreu. Porque o homem não aguenta isso. Por isso Deus colocou as regras, Deus coloca os limites, Deus nos dá entendimento de como andar junto com Ele. A arca não podia nem ser visto sem cobrir. Nós temos que deixar Deus cobrir nossos olhos com a espiritualidade, que nós podemos e queremos ver o que está certo e o que está errado em nossa vida. Desde o começo, a presença de Deus era muito sério. E nós, hoje em dia, será que mudou alguma coisa? Será que Deus mudou? Será que Deus não é igual ontem, hoje e para sempre? Será que nós podemos inventar nosso modo de adorar, de obedecer pela cultura, pelas ideias dos outros? Ou melhor voltar na Bíblia e ver o que a Bíblia nos ensina? No Antigo Testamento descreve a santidade e a severidade de Deus. Aquele dia diz que Davi, ele ficou com temor de Deus. A Bíblia diz que o temor é o começo da sabedoria. Nunca mais Davi ia fazer a mesma coisa. Se você continua hoje à noite lendo naquele mesmo versículo, e pode também pular para 1 Crônicas 15, que conta a mesma história, mas mais detalhes. 3 meses depois, alguém chegou ao Davi e falou: Davi, esse é um homem que ninguém conhece, esse é Obed-Edom. Deus está abençoando tanto ele e a sua família. O Joséfo, o historiador judeu na época de Cristo, ele escreveu sobre esse homem. E os judeus falaram que Obed-Edom não tinha nada, ele era muito pobre. E em 3 meses ele tinha muita riqueza. Deus abençoou demais a vida desse homem, sempre servo de Edom. E muitas pessoas estavam falando, até chegou ao ouvido de Davi. Davi que tinha medo de Deus, de ter Deus na presença de Deus, porque só traz da presença dele, porque só traz morte. Ele já desistiu de ter a presença de Deus dentro da sua cidade. Mas quando ele ouviu que houve um homem simples que estava recebendo as bênçãos de Deus, ele entendeu: agora dá para buscar, mas vamos fazer a maneira certa. Vamos reconhecer, vamos honrar, vamos respeitar, vamos obedecer. E essa vez, ele mandou os levitas do grupo, da clã dos coatitas. Eles foram lá, eles pegaram, eles cobriram, eles pegaram com as varas e eles saíram da casa do Obed-Edom. E a Bíblia diz que depois de um pouco tempo, que ele viu que Deus
não matou eles, que ele estava fazendo pela graça de Deus. Eles pararam. O Davi fez um sacrifício com os animais lá, um grande, para abençoar o que Deus estava fazendo, em honra a Deus, e levaram a arca. E quando Davi entrou em Jerusalém, ele pulava, ele dançava com alegria perante o Senhor, porque ele fez a coisa certa. Nós acabamos de ler na escola dominical dos homens, em Tiago, que diz que quando nós não somos só ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E quando nós praticamos a palavra em nossas vidas, nós somos felizes. A razão de não ser feliz para um filho de Deus não é por causa das circunstâncias da vida, é porque nós não estamos colocando em prática o que nós aprendemos. E a nossa consciência pesa em nós, a convicção do Espírito Santo não deixa a gente ser feliz, porque Deus não quer que nós ficamos felizes no erro. Ele quer que nós cumprimos a nossa parte, praticamos a palavra de Deus, fazer a coisa certa, e Ele traz alegria, até com as circunstâncias ao nosso redor não sendo o melhor. Mas a alegria vem de Deus, mas somente quando nós cumprimos, colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. E antes que nós podemos pôr em prática, nós temos que aprender. O Davi não aprendeu, ele achou que ele sabia melhor sobre a arca, ele sabia a importância de ter a presença de Deus na vida dele. Ele foi com 30 mil pessoas para buscar a arca, mas ele fez totalmente errado e custou a vida de um homem, e deu medo para ele. E dali para frente, Davi respeitou todas as coisas de Deus. Não deixa acontecer uma tragédia na sua vida para aprender como tratar as coisas sagradas de Deus. Descobrimos que Obed-Edom, ele se tornou um grande exemplo para o homem mais poderoso. Um simples servo de Edom. Ninguém conheceu o nome dele antes. Mas ele, preparado, recebeu a presença de Deus. Deus abençoou a ele por causa da sua fidelidade e uma vida correta. Deu esperança para Davi buscar. Tem pessoas aqui hoje no norte que não é muito conhecido. Não tem nome. Ninguém aqui tem nome. Ninguém aqui é famoso. Ninguém vai ser lembrado nos jornais de Brasil depois da nossa morte. Mas a sua vida em obediência, um simples servo de Deus, vivendo com a presença de Deus na sua vida, as pessoas vendo como Deus está abençoando você, a sua família, de uma maneira diferente. Não estou falando só nas maneiras físicas, mas nas maneiras espirituais. A sua alegria, a felicidade de viver com Cristo, obedecendo, vai servir como exemplo para os outros. E dá coragem para os outros querer também viver na presença de Deus. É isso que nós queremos ser. É isso que nós somos chamados para ser. Para ser testemunhos da bondade de Deus. Quando Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos, ele chamou seus apóstolos, antes do dia dos Pentecostes, ele chamou todos e estava subindo para o céu. Ele falou assim: eu vou voltar para o Pai, mas eu indo lá, ele vai mandar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai invadir as suas vidas particulares. E esse Espírito Santo vai te dar um poder sobrenatural. E o poder sobrenatural vai ser dado para ser meus testemunhos aqui em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. O poder de Deus, a presença de Deus em nossas vidas, através do Espírito Santo, é simplesmente para falar, dado para a gente servir como testemunhos da graça, do amor e da salvação de Deus. E isso é dado para todos nós. Espero que hoje, eu olhando assim, tem pouco Davi
Tem poucos reis Davis aqui hoje à noite. Provavelmente não tem nenhum rei Davi entre nós. Mas tem muito Obed, Edom, servos de Deus. Vamos servir como testemunho de Deus. Vamos obedecer as coisinhas de Deus. Em tudo que nós aprendemos para receber a presença de Deus em nossas vidas. Enquanto o Tiago, equipe de louvor, vem para preparar essa música, vamos ficar em pé. E vamos orar. Obrigado, Deus, por todos que estão aqui. Obrigado, Deus, que nós temos a sua palavra para procurar todos esses momentos atuais na sua palavra que aconteceu, Pai, com homens como nós. E sabemos, Pai, que eles servem como exemplos para nos evitar o mal e copiar, fazer as coisas corretas que eles fizeram. Dá, Pai, todos nós aqui essa noite, não somente o desejo de ter a Tua presença, mas o entendimento de o que significa para ter a Sua santidade em nossas vidas, Pai. Nós teremos que Te obedecer. Nos dá esse desejo. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, para que possamos morrer para o mal e viver para o bem. E ser exemplos das Suas bênçãos, de ter o Senhor conosco. Se tiver alguém aqui hoje à noite, Pai, que não Te conhece, que não conhece Jesus como Salvador, que hoje será a noite em que entrega a sua vida humildemente aos pés de Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador. Procura, Pai, nossos corações, convence-nos do mal enquanto nós cantamos, Pai, que nós possamos ser livres quando nós saímos aqui essa noite. E nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém.